Fala galera, beleza? Professor Denis chegando aí com dica top de matemática para você que está preparando aí para o Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais. Dica importantíssima da Banca Fundeb, eu gosto de cobrar esse assunto aí nas suas provas, né? Eu vou trazendo para vocês aqui pontos importantes desde o início sobre função quadrática, ou seja, função de segundo grau. Quero falar sobre esse assunto aqui hoje, vamos falar um pouquinho aqui sobre função quadrática, chamando a atenção de vocês para esse assunto, beleza? Função quadrática, a famosa aí função do segundo grau, beleza? Então vamos lá. O que eu sempre falo nas minhas aulas, né, dentro do nosso curso, a gente trata isso bem especificamente. Tipos de funções, você tem que estar ligado em todas as funções para ir para a prova do CBM-MG, tanto a prova do CFO como a prova do soldado. Temos aí o concurso do CFO aberto, né, função quadrática pode ser uma questão de prova, mexe e vira é questão de prova de CFO. Você tem que levar para a sua prova o seguinte, bater o olho na função, você tem que saber o seguinte, ó, essa função aqui é a função de primeiro grau. Não, essa aqui é uma função quadrática. Não, essa função aqui é uma função trigonométrica. Não, é uma função modular, é uma função exponencial. O mínimo que você tem que saber de todas as funções é lei de formação e o gráfico, a interpretação do gráfico. Isso você tem que saber de todas as funções para a sua prova. Coloque isso na sua cabeça. E dentre essas funções, eu falo que a mais importante, que é mais cobrada, é a função quadrática. Ah, professor, função de primeiro grau também é função afim? Sim. Mas hoje nós vamos tratar especificamente da função quadrática, posteriormente trataremos dicas das outras funções aqui. Mas o que eu quero que você faça? Deixe o seu like, clique no sininho aí para ser notificado das aulas que serão disponibilizadas aqui gratuitamente. Se inscreva no nosso canal, né? Você ficará atento aqui com todas as dicas que os professores trazem para vocês aqui, né, para esse concurso do CFO ou de soldado aí do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, beleza? Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais, CFO edital aberto, né, mas aguardamos aí o edital para o CFSD, iniciou um curso novo aí, mas a gente sabe que esse concurso, gente, tanto para PM-MG, soldado, ou para o CBM-MG, soldado, são concursos inevitáveis, né? Porque a partir de 2021 aí vai sair muita gente está se aposentando e o claro, né, vamos dizer assim, claro, você que não sabe, são aquelas vagas na PM vão aumentar muito ainda, então você tem que estar se preparando, tem que estar preparado. Eu falo que CFO, CBMG e CFSD são uns concursos muito pesados, porque o edital é muito grande, você vê muita matéria. Galera que está preparando para o CFO, está saindo do ensino médio, está com uma vantagemzinha. Mas se você está estudando há um tempo, né, você sabe aí que é muita matéria e nós estamos trazendo aqui dicas pontuais no nosso canal. Na descrição abaixo aí tem um link do nosso curso, beleza? Curso completo para o CFO, também para o soldado do CBM-MG, certo? Só você acessar e estamos juntos até a aprovação. Então vamos lá. Função quadrática, certo? O que eu quero falar sobre função quadrática? Primeira coisa que você precisa saber, a lei de formação de uma função quadrática. A lei de formação dela é do tipo fx igual a ax ao quadrado mais bx mais c, não é isso? Onde o a, o b e o c pertencem aos números reais, pode ser qualquer valor real, só que o A, né, com o A aqui, diferente de zero, né? Por que o A tem que ser diferente de zero? Porque se o A for igual a zero, 0 vezes x ao quadrado fica zero, e ela deixa de ser do segundo grau, passa a ser uma função de primeiro grau, beleza? O A, o B e o C pode assumir quaisquer valores reais aqui, só o A que não pode ser zero. Então essa anotação tem que ficar claro para vocês aí, certo? Então nós temos aí a nossa função, né, de segundo grau, que a lei de formação dela é essa x ao quadrado mais bx mais c, que vem ali da equação de segundo grau. Por isso a gente fala que é uma função quadrática, né, uma função de segundo grau. Bacana. Beleza. Então, alguns pontos você precisa ficar atento. Primeiro ponto, vou pegar uma função como exemplo aqui, um exemplo de uma função, e vou colocar para nós aqui alguns pontos importantes. Primeira função aqui, fx igual a x ao quadrado, menos 3x menos 4, 9, mas isso mesmo, menos 4. Um exemplo de uma funçãozinha que aqui o nosso a é igual a 1, não é isso? O b aqui está sendo igual a menos 3 e o c está sendo igual a menos 4. Então, o a vale 1, o b menos 3 e o c menos 4. Ok, então nós temos aqui os coeficientes dessa função.
Agora, nós precisamos, o primeiro ponto, entender, sempre de uma função, sobre o valor numérico de uma função. Então, qualquer função, gente, quando fala em valor numérico, vai lá e te fala assim, qual que é o f de 2 da função? Quer saber o valor numérico da função para quando o x for 2. Então, se ele pede o f de 2, lá na função f de x, no lugar do x você vai colocar 2. Então, o f de 2 será 2, no lugar do x eu substituo por 2 ao quadrado, menos 3 vezes 2, menos 4. Então, vai ser 2 ao quadrado é 4, menos 6, menos 4, que vai dar menos 6. Então, o f de 2 é menos 6. Ah, e você vai lá e me pede, professor, o f de menos 3. Então, isso é valor numérico, né? Valor numérico da função. O f de menos 3 é, substituindo o x por menos 3 ao quadrado. O menos 3 está indo ao quadrado. Então, o x vai ao quadrado. Menos 3 vezes menos 3, menos 4. Então, vai dar menos 3 ao quadrado, negativo elevado a par dá positivo. 3 ao quadrado dá 9. Menos 3 vezes menos 3 dá mais 9, menos 4. Então, aqui deu 18. 9 mais 9, 18. 18 menos 4 dá 14. Então, o f de menos 3 dá 14. E assim vai, beleza? Então, o valor numérico da função é sempre substituir aqueles valores de x dentro ali do meu x da minha função. Tranquilo, bem tranquilo mesmo. Outro ponto que a gente precisa falar é sobre as raízes, ou seja, o zero da função. Isso também depende da função, você tem que saber o seguinte, para eu achar o zero da função, é aqueles valores de x que quando eu substituir aqui, o resultado dá zero. Beleza? O valor numérico dele vai ser zero. Certo? Então, o zero da função são esses valores aí. Aí eu lembro lá atrás de equação de segundo grau. Como que eu faço para achar o zero de uma equação de segundo grau? Porque a função de segundo grau, ela é representada por uma equação de segundo grau, né? Um polinômio de segundo grau. Então, está aqui, ó. O que que eu faço para achar o zero da função? Eu pego x ao quadrado menos 3x menos 4 e igual a zero. Então, eu vou achar o valor de x para que minha função seja igual a zero. Isso são as raízes da equação, ou o zero da função. Aí vem lá atrás. Como que a gente faz para achar as raízes ou zero de uma função, de uma equação, né, de uma equação de segundo grau? Aí você lembra fórmula de Bhaskara ou soma e produto, né? Se for uma equação completa daquela ali, você faz pela fórmula de Bhaskara ou soma e produto. Qual que é a fórmula de Bhaskara, professor? A fórmula de Bhaskara fala para mim que x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. E lembrando que o delta é a discriminante b ao quadrado menos 4ac. Então, essa é uma forma de achar as raízes da minha equação, né, que representa a função de segundo grau, ou seja, vou estar achando ali o zero da função. Então, fazendo isso, o meu delta vai ser quanto? O b ali, que é menos 3, a gente sabemos que o b é menos 3, ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 4. Então, o delta será 9, menos vezes mais, menos vezes menos dá mais, 4 vezes 1, 4 vezes 4, 16. Então, o delta deu 25. Pego o valor de delta, jogo na fórmula de Bhaskara. Então, x é igual a menos. O meu b é menos 3, então fica menos 3, mais ou menos raiz quadrada de 25, sobre 2 vezes o a, que é 1. Então, x é igual a 3, mais ou menos, porque menos vezes menos fica mais 3, mais ou menos raiz quadrada de 25 é 5, sobre 2. Então, eu vou achar minhas duas raízes, ó, o x1 e o x2, que serão 3 mais 5, 8, por 2 dá 4. 3 menos 5 dá menos 2, por 2 dá menos 1. Então, as raízes, o zero dessa função é 4 e menos 1. Beleza, professor? Ah, mas se eu quisesse fazer por soma e produto? Lembrando, o que é soma e produto mesmo? Soma de duas raízes, ó, o x1 mais o x2 será, a soma, né, das raízes é menos b sobre a. E o produto? x1 vezes x2, que no caso é o produto, né, o produto das raízes, é sempre c sobre a. Então, se eu tenho aqui, ó, o valor do meu b, do a e do c, eu jogo na fórmula do soma e produto, eu acho a minha soma e o produto das raízes, automaticamente eu acho as raízes. Então, vem cá rapidinho aqui, ó, só para a gente relembrar. Se você tem dúvida nisso aqui, pode buscar nossa dica aí de equação de segundo grau. Mas isso a gente destrói dentro do nosso curso também, né? O mínimo que você tem que saber de equação de segundo grau é isso aí, achar as raízes, né? O zero dessa função aqui agora. Então, ó, menos, o meu b aqui é menos 3, então vai ficar menos 3, que dá mais 3, sobre a, que é 1.
E o C sobre A? O C sobre A é menos 4 sobre 1, que fica menos 4. Então, ó, a soma das raízes dá 3 e o produto das raízes dá menos 4. Aí, quais são as raízes que a soma dá 3 e o produto dá menos 4? É menos 1 e 4. O produto delas dá menos 4, que é a multiplicação, né? 4 vezes menos 1 dá menos 4. E a soma delas, 4 menos 1 dá 3. Ok? Então, as duas formas rápidas aí para a gente relembrar de achar o zero, a raiz de uma função de segundo grau, forma de básica no soma e produto. Beleza? Então, o primeiro ponto que eu queria passar para vocês aqui sobre a parte de função. O valor numérico da função de segundo grau e as raízes de uma função de segundo grau. Bacana. Beleza. Agora vamos lá. Quero falar um pouquinho agora sobre o gráfico da função de segundo grau. O gráfico. Cada função ela tem seu gráfico específico, o formato do seu gráfico específico, né? Se você já estudou um pouquinho aí, sabe que o gráfico da função de segundo grau, ele é uma parábola, não é isso? Então, se eu tenho lá uma função fx igual a x ao quadrado mais bx mais c, é uma função de segundo grau, o seu gráfico tem que ser uma parábola, ok? Aí temos duas situações. Se o a da minha função for positivo, eu falo que ela é crescente. Minha função ela é crescente. E se o a da minha função for negativo, ela é decrescente. Professor, e qual será o formato do gráfico? Rapidamente aqui, ó. Eu tenho um gráfico de uma função. Eixo x, eixo y, eixo das abscissas, eixo das ordenadas. O a positivo, a parábola tem que estar para cima, com concavidade para cima. A função do segundo grau com concavidade para cima. Se o a for negativo, né? Se o a for negativo, a concavidade da parábola tem que estar para baixo. Então, de cara, você bateu o olho no gráfico de uma função de segundo grau, opa, é uma parábola, é o gráfico de uma função de segundo grau. Se a concavidade estiver para cima, você já sabe que o a da sua função é positivo. Se a concavidade estiver para baixo, o a é negativo. Beleza? Agora, se for para eu construir o gráfico dessa função, beleza? Construir o gráfico da função. Vou pegar mais um exemplo. Vou utilizar aquele mesmo exemplo que a gente estava fazendo ali, ó. Fx é igual a x ao quadrado menos 3x menos 4, não é isso? Aquela função que nós pegamos como exemplo. O que normalmente alguns vão fazer para achar, identificar o gráfico dessa função? Vamos imaginar que, lógico, o exercício não vai te pedir para construir, mas vai te dar, às vezes, lá o gráfico para você interpretar. Então, tem pontos importantes aí que você tem que saber. Normalmente, o que algumas pessoas fazem para identificar o gráfico? Faz essa tabelinha aqui, ó. Atribui valores de x para achar o y, né? Que essa função aqui é a mesma coisa se fosse isso aqui, ó. Y é igual a x ao quadrado menos 3x menos 4, né? Para representar graficamente, o f de x aqui é os meus valores de y. Então, o que algumas pessoas fazem? Atribui os valores aqui para achar o y e constrói o gráfico. Não, é isso que nós não queremos fazer. Isso aqui você faz para qualquer função. Qualquer função que você quiser construir o seu gráfico, você vai atribuir valores de x para achar o y no gráfico. Mas o que eu preciso que você saiba? Presta atenção. Vou pegar aqui, essa função aqui, ela é uma função de segundo grau, ela é crescente, né? Então vou pegar mais ou menos isso aqui, ó, uma funçãozinha desse tipo aqui, ó. Beleza? Eu tenho aqui meu eixo x e meu eixo y. Tem alguns pontos no gráfico que já ajudam você a identificar. Primeiro ponto, se a concavidade da parábola está para cima, olha, o que eu posso interpretar dessa função aqui, ó? O a é positivo, não é? Então a concavidade está para cima. Então, a concavidade já dá para você saber se a função é crescente ou decrescente, se o a é positivo ou negativo. Então, nesse caso aqui, olhando o gráfico, eu já sei que essa função, a concavidade é para cima. Então, o a é positivo. Outro ponto que dá para você identificar, gente. A função, ela sempre toca o eixo y, no valor de c. O eixo y aqui, ela é sempre tocada no valor de c, ou seja, o eixo y aqui estaria tocando no menos 4. Então, o c aqui da função, ele indica, né, onde toca o eixo y. É um ponto importante. O c aqui, nesse caso, ele é negativo. Bacana? Outra coisa que dá para a gente identificar é os valores que a função toca o eixo x. As funções tocam o eixo x sempre no zero da função, nas raízes. Ou seja, sempre ela toca no x' e no x duas linhas.
Ah, professor, mas acontece o caso de tocar em um ponto só? Acontece o caso de tocar em 2 pontos? Sim, nós vamos ver isso aqui. Mas o que você precisa entender? Que concavidade para cima ou para baixo indica o meu A, sendo positivo ou negativo. A função toca o eixo Y sempre no valor de C. A função toca o eixo X sempre no zero da função. E o gráfico da função sempre tem ali as coordenadas onde ele faz a curva, que eu chamo aqui, ó, esse pontozinho aqui onde faz a curva, que é o meu vértice. Eu chamo de X do vértice e Y do vértice. Então o meu vértice ali, ó, tem a coordenada XV e YV. Que como que eu acho essas coordenadas mesmo? O X do vértice, lembrando, é menos B sobre 2A, e o Y no vértice é menos delta sobre 4A. Isso aqui, gente, é um dos pontos mais importantes dentro de função para a sua prova. O X do vértice, que é o X onde a parábola faz a curva, ou o Y do vértice, que é a coordenada ordenada de onde a parábola faz a curva, que é o XV e YV, o XV é menos B sobre 2A e o YV é menos delta sobre 4A. Isso aí tem que estar anotado, que nós vamos utilizar bastante. Então, o vértice da função, suas coordenadas de XV e YV, o XV menos B sobre 2A e YV menos delta sobre 4A. Então, o que nós já falamos aqui? Valor numérico da função, zero da função e pontos notáveis do gráfico da função. O gráfico da função de segundo grau é sempre uma parábola. Se o A for positivo, boca para cima, A negativo, boca para baixo. Concavidade para cima, concavidade para baixo. O gráfico da função de segundo grau sempre toca o eixo Y no valor de C, sempre toca o eixo X nos zeros da função, nas raízes, e as coordenadas do vértice da parábola, né, sempre são dadas pelo XV e YV. Até aqui, nós precisamos falar isso, beleza? Aí, continuando ainda dentro do gráfico, temos alguns pontos importantes que nós precisamos falar. Olha só. Lembrando, gente, que isso aqui são dicas, né, para chamar a atenção de vocês para esse assunto. E dizendo que dentro do nosso curso nós temos esse material completo, ponto a ponto, bem devagar, que a gente trata sobre função de segundo grau. Ok? Então vamos pegar aqui, vamos fazer um esqueminha importante aqui. Preste atenção. Se eu tenho uma funçãozinha do segundo grau do formato ax² mais bx mais c, né, isso, onde o a, o b e o c pertences reais e o a não pode ser igual a zero, tem que ser diferente de zero, o que nós precisamos entender aqui? O que vocês precisam saber? Aí eu tenho algumas situações que eu quero fazer uma tabelinha aqui, ó. Quando o a ele é positivo, quando o a é negativo, e se eu estiver utilizando a forma de Bhaskara, quando o meu delta é positivo, quando o meu delta é igual a zero e quando o meu delta é negativo. Eu já sei que quando eu vou fazer o gráfico da função, a função toca o eixo x, ele toca o eixo x sempre no zero das funções, nas raízes, certo? Então vamos imaginar uma coisa aqui. Eu peguei aquela primeira função aqui, ó, aquela primeira função para nós, falou assim, ó, x² menos 3x menos 4. Quando eu fui fazer o delta dela aqui, o delta deu 25, ou seja, o delta deu positivo. Então, quando eu jogo na forma de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, eu sempre vou achar o x1 e o x2 diferentes. Então, isso indica o que para mim? Lá na parte de equação de segundo grau, quem estudou, se o delta der positivo, eu sempre terei duas raízes da função. Então, ó, vamos pensar, se o delta for positivo, a parábola sempre tocará o eixo x em 2 pontos. Beleza? A parábola sempre tocará o eixo x em 2 pontos. Então, eu posso vir aqui e fazer um esqueminha, ó, de gráficos. Aqui e aqui. Se o delta for positivo e a parábola, o a positivo, a parábola vai estar para cima e o delta positivo. Então, ela tocará o eixo x sempre em 2 pontos, ó, no x1 e no x2. Beleza? E se a parábola for negativa, a mesma coisa. A parábola tocará o eixo x sempre em 2 pontos, no x1 e no x2. Só que a concavidade para baixo. Beleza? Agora analise comigo. Se o delta for igual a zero, vamos pegar um caso aqui de delta igual a zero. Ó. Vou pegar uma função aqui, por exemplo, que o delta é igual a zero. É menos 4x mais 4. Beleza? Se eu for fazer o delta aqui, ó, o delta dessa função vai ser b²
menos 4 vezes A vezes C. O delta aqui vai dar 16 menos 16, que dá 0. Quando eu jogo na forma de Bhaskara, eu vou achar o x' igual ao x duas linhas, ou seja, eu vou achar uma raiz só. Quando o delta é igual a 0, eu acho uma raiz só. Então o gráfico da função, a minha parábola, ele sempre vai tocar o eixo x em um ponto só. Então o esqueminha ficaria como? Ó, concavidade para cima, na função crescente, concavidade para baixo, na função decrescente, como que ficaria ali o meu gráfico da função? Concavidade para cima e o delta igual a 0, toca em um ponto só, o x' igual ao x duas linhas, ela tocará em um ponto só. Então, só aqui, ó, o x' igual ao x duas linhas. Se a concavidade estiver para baixo, no caso o A negativo, ela toca em um ponto só, o x' igual ao x duas linhas. Show? Beleza? E quando o delta é negativo, professor? Vamos pegar um caso aqui de delta negativo, olha só. Imaginar que eu venho aqui, menos 3x mais 4. Olha lá, quando eu vou fazer o delta aqui, ó, b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. O delta vai ser 9 menos 16. O delta aqui deu menos 7. Quando eu jogo na fórmula de Bhaskara, raiz par de número negativo nos reais não existe. Então, eu não vou achar x' e x duas linhas. Ah, mas isso indica que o gráfico não existe? Nada disso, o gráfico existe. Só não vai ter raízes, a minha função. Só não vai ter os valores de x que a função dê 0. Ou seja, não vai ter os valores que o gráfico toque o eixo x. O gráfico não vai tocar o eixo x. Então, ficaria como o meu esquema da minha função? X, eixo y. Eixo x, eixo y. A parábola estaria para cima, um A crescente, sem tocar o eixo x. Ou a parábola estaria, vou colocar para cima esse eixo aqui para ficar melhor. Ou a parábola estaria para baixo, sem tocar o eixo x. Então, voltando e recapitulando. Função crescente com A positivo, toca em 2 pontos, parábola para cima. A negativo, toca sempre 2 pontos, parábola para baixo e o delta positivo. Delta igual a 0 sempre vai tocar o eixo x em um ponto só. E o delta negativo, a parábola não toca o eixo x. Beleza, pessoal? Então, de cara, quando você pega uma questão desse tipo aqui, ó, vamos imaginar, ó, questãozinha clássica aí, que vocês têm que ficarem atentos, olha só. Vamos imaginar que vem lá uma questão desse formato aqui, ó. Exemplo, ó, questão. Vem lá um gráfico nesse formato aqui, ó. Eixo y, eixo x, e vai e faz assim, ó. O gráfico está lá. Beleza? Não, não quero pegar esse não. Quero esse não. Quero um mais aqui, ó. Quero nesse formato aqui, ó. Esse aqui é o meu gráfico. Aí vai lá e te marca a opção correspondente. Ó, vai lá e te fala. Ah, o A é positivo, o delta é igual a 0 e o C é maior do que 0. Aí vai lá, o A é negativo, o delta é menor do que 0 e o C é menor do que 0. Aí vai lá, A é menor do que 0, o delta maior do que 0 e o C menor do que 0. Ou vai lá, o A menor do que 0, o delta igual a 0 e o C maior do que 0. Ou vou por mais uma aqui ainda. O A menor do que 0, o delta maior do que 0 e o C maior do que 0. Aí vai, qual alternativa eu devo marcar que represente melhor esse gráfico aqui? Aí você dá um pause, aí pode até dar um pause na aula, se estiver vendo ao vivo, e tenta resolver. Tenta resolver, vê se você pegou alguma coisa dessa questão, né? E eu vou fazer com vocês. Preste atenção. O que eu vou analisar? Primeiro, o A. Se é positivo ou negativo. Se a parábola está para baixo, o A ele é negativo. Pronto. O A é negativo porque a parábola está para baixo. Se o A é negativo, já elimina essa primeira aqui. Pronto. Agora, outro ponto que dá para identificar. O C é onde toca o eixo Y. O C aqui, acima da origem, do plano cartesiano, o C é positivo. Então, meu C é maior do que 0. Onde está falando que é menor do que 0, eu já posso eliminar. Aqui e aqui. Beleza? O que ficou faltando ali agora? Só analisar o delta.
O delta, eu sei que quando toca o eixo x em 2 pontos, x' e x duas linhas, o meu delta, ele é positivo. Então, delta positivo, você marca a letra E. Saiu para o abraço. O delta não pode ser 0, senão ele teria que tocar em um ponto só. Ok? Olha só que top, gente. Que top essa questão aí. Então, é a questão assim, para a gente dar um apanhado sobre o que nós falamos ali. Beleza? Nós falamos até agora. Aí, um outro ponto que eu preciso falar aqui antes de a gente finalizar, que é importantíssimo, ainda tocando aí sobre o vértice da função, né? Eu tenho aqui valor máximo e valor mínimo de uma função. Certo? Mais uma dica para você ficar ligado. Quando eu falo em valor máximo e valor mínimo de uma função, eu sempre estou falando do y do vértice da função. Beleza? Sempre do y do vértice. Então, se eu tenho uma função aqui, ó, que ela seja decrescente, ó, decrescente, ou que eu tenha outra função aqui, que seja crescente, beleza? Tem uma função decrescente e uma crescente. Observe, quando eu falo, se eu tenho uma função decrescente, eu vou ter aqui o valor máximo. Ela vem subindo, 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 chega, atinge o máximo e desce novamente. Então, o valor máximo da função sempre será o y do vértice. E a mesma coisa numa função decrescente. Ela desce, 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 chega lá no mínimo e sobe novamente. Que também aqui o meu mínimo é o y do vértice. Então, sempre quando eu falo de valor máximo e valor mínimo, é o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Não confunda isso, porque na hora da questão, o exercício vai te pedir ali o valor máximo, o valor mínimo, dependendo se a função for decrescente, ela vai ter sempre valor máximo. E se ela for crescente, vai ter valor mínimo. Ela pode tentar te confundir com o x do vértice. O x do vértice da função, ele é o ponto, no caso eu tenho valor máximo, ela é o ponto de máximo. É o deslocamento que o gráfico faz para atingir o valor máximo. E o x do vértice aqui na função decrescente é o ponto de mínimo, que é o deslocamento que o gráfico faz para atingir o ponto mínimo. Então não confunda isso. X do vértice com y do vértice. O y do vértice é sempre o valor máximo e o valor mínimo da função. O x do vértice é o ponto de máximo e o ponto de mínimo da função. É o deslocamento que o gráfico faz para atingir o valor máximo ou o deslocamento que o gráfico faz para atingir o valor mínimo. É o x do vértice, que no caso, x do vértice é menos b sobre 2a. Top, gente? Então eu trarei uma dica aqui para vocês só com questões de função do segundo grau, para essa prova da banca de vocês aí, que é a banca Fundeb, beleza? Então, assim, é um apanhado, é a dica, fica um pouco acelerado, mas, mais uma vez afirmando, dentro do nosso curso, material completo para vocês aí. Eu espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like, compartilhe, na descrição abaixo tem um link do nosso curso. Um grande abraço, vale o concurso, é o vale da aprovação. Até a próxima, valeu!